Irene, você. Olá pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast Entre Vozes e hoje estamos com uma convidada mais que especial, refletindo sobre esse mês de março em alusão à mulher, principalmente para a conscientização e a prevenção do câncer de colo de útero. Daniela Messias, ela é professora. Eu vou deixar você se apresentar para que você fale melhor sobre você. Olá, pessoal. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar nesse podcast. Legal. Dessas meninas assim tão maravilhosas. Eu tenho um carinho muito especial por elas, elas sabem disso. Eu acho que a gente não vai nem falar muito, não. A gente vai começar a chorar. Não pode Aqui. Vamos deixar um pouquinho para o final, mas deixa eu me apresentar, né? Eu sou biomédica de formação. Como vocês podem ver, eu tenho um sotaque um pouquinho diferente, porque eu sou maranhense, né? Eu fiz a minha graduação no Maranhão. E eu tenho habilitação em patologia, voltada para análises clínicas, né? Fiz o meu mestrado na área da oncologia. E também tenho especializações tanto na área da estética avançada como na acupuntura. E hoje eu sou docente de graduação e docente de pós-graduação. Eu tenho também um instituto em parceria com uma sócia que é voltado para cursos, né? Voltado para a área da estética, que é o ICEA, que é o Instituto de Cosmetologia e Estética Avançada. Inclusive, deixando aqui, porque sempre estamos batendo na tecla, né, dos cursos livres que tenham pessoas por trás que sejam responsáveis. Isso mesmo. Então, assim, eu tenho conhecimento, nós temos, né? Verdade, Conhecimento de certeza. causa para dizer que você sim, a doutora Flávia, né, Isso. que não está aqui presente, tem todo um embasamento, tem toda uma responsabilidade de tratar o aluno e de dar suporte depois. Não mesmo, somente é muito aquele importante. curso que vai ter a lucratividade e depois o aluno que se vira. Então, assim, já fiz cursos com vocês, né? Já fiz curso livre e, assim, maravilhosamente, sempre está disposta a esclarecer todas as dúvidas e é isso que a gente precisa buscar. Pessoas que tenha esse olhar crítico e esse olhar humanizado, principalmente, e não pensar somente em vender. Isso Em mesmo. vender tanto procedimento como cursos, mas também de conscientizar o seu aluno do que ele é capaz e até onde ele pode ir. E isso eu aprendi muito com você também. Ai, que bom. Mas é muito bom escutar esses feedbacks, porque o nosso intuito realmente, enquanto docente, é isso, né? É capacitar vocês para o mercado de trabalho, sempre atualizando as técnicas, porque a estética, ela é promoção de saúde. Então, ela é uma ciência que também ela vai se elevando cada vez mais e a gente vai se atualizando. E os cursos livres têm esse objetivo mesmo. Capacitar vocês para o mercado de trabalho, aperfeiçoar as novas técnicas que estão saindo e deixar cada vez mais vocês capacitados, né, para exercer essa profissão tão linda. Pois é. Oi, Dani, é um prazer você estar aqui conosco. Vamos discutir aí vários assuntos, por isso que o programa é Entre Vozes, porque aqui a gente começa discutindo algo, mas vai ficar muito tranquilo para a gente debater e até mesmo trazer assuntos que você acha importante para falar, Tranquilo, tá? muito bom. Então seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. É um imenso prazer tê-la aqui, Verdade. né? Principalmente sobre esse março lilás. Daniela, né, que ela tem mestrado, ela é mestre em oncologia, então domina aí do assunto e vamos iniciar o nosso podcast. Vamos Carla, lá. você tem alguma pergunta? Vamos falar sobre as causas, né, do câncer do colo do útero, as prevenções, Sim. sobre o HPV também, que temos aí a vacina em avanço. Então é sobre isso, doutora, que vamos iniciar aqui nosso podcast. Muito bem. Então, primeiramente, vamos entender o que é o câncer do colo do útero, Isso. né? A gente sabe que o colo do útero é essa parte mais inferior do útero, que já faz a conexão ali com o canal vaginal, né? E a gente sabe que o câncer do colo do útero, ele é um dos 4 câncer mais prevalentes nas mulheres. Que mata. E que mata, é verdade. E quais são os outros 3, né? Câncer de pulmão tem se destacado Sim. muito, que antes
se destacava muito a incidência no sexo masculino, mas as mulheres elas têm cada vez mais consumido, né, o tabagismo e leva ao câncer de pulmão. Então, muitas mulheres têm morrido de câncer de pulmão. Câncer de colo retal, que inclusive no meu mestrado eu trabalhei com a minha linha de pesquisa voltada para o câncer de canal anal, envolvendo o vírus HPV, Sim. porque a gente acha que HPV é só no câncer do colo do útero, né? Mas ele está presente em câncer de cabeça e pescoço, ele está presente também no câncer coloretal, no canal anal, câncer de reto, né? Uma Nossa, ressalva. interessante. Me corrija se eu estiver errada, isso eu falo pelo meu mestre, que eu trabalhei com ele, mas uma vez que você adquire o HPV, você fica com ele pelo resto da vida. Então, assim, você vai ter todas as cientificamente, né, patologicamente você vai tratar, você vai contê-lo, porém ele vai estar ali no seu organismo. Vai ficar latente ali. E se tiver contato novamente com pessoas infectadas, ele vai reacordar. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, cuidado com os parceiros, cuidado mesmo, com a sexualidade, principalmente. Preservativo, pele bonita, rostinho bonito, não quer dizer sinal de saúde. Então, assim, HPV é algo muito sério, principalmente na fase da adolescência para a fase adulta, é aquela fase onde os adolescentes estão se conhecendo, né? Estão conhecendo o seu corpo, então acha que pode tudo. E, tipo, de 10 mulheres, pelo menos 8 contrai o vírus do HPV que age, também me corrija se eu estiver errada, mas o HPV no corpo da mulher, ele age totalmente diferente do que no organismo masculino. Porque os órgãos são diferentes, o ciclo do vírus é diferente, é isso mesmo. Ele fica no homem, ele fica mais incubado, né? O homem ele é um transmissor e a mulher é mais um receptor. Isso mesmo. E o HPV ele é considerado um vírus carcinogênico, ou seja, se a pessoa tem o HPV, ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer, seja de colo do útero, seja de cabeça e pescoço, canal anal, colo retal, né? Toda a parte ginecológica. Isso. E ele tem os de alto risco, as categorias de alto risco do HPV, inclusive a vacina que nós temos hoje disponível no SUS. E isso, ele tem vários subtipos, né? Então, nós temos o subtipo 18, 14, 6, que são um dos mais prevalentes para o desenvolvimento de câncer, tá? E aí, hoje, a nossa vacina que a gente tem no SUS, que é a quadrivalente, que ela pega os 4 subtipos, que a gente chama de... como é que se diz o nome? Gente, esqueci, porque potencializa o desenvolvimento do câncer, né? Os de alto risco, gente, a palavra certa é que eu sou mãe recente, a memória tá ficando meio assim ainda. Bem-vinda ao mundo das mães. Né? Todo mundo me falava isso, que depois que a gente virar mãe, a memória da gente fica meio assim, tantando. É ligado na cria. É isso mesmo. É tudo ligado. Então, são 4 subtipos de alto risco, né? Então, hoje a nossa vacina do SUS, ela pega esses 4 tipos. É por isso que, inclusive, vocês estavam falando a respeito dessa fase inicial de adolescência, está se descobrindo. Sim. Hoje, a vacinação para HPV ela é indicada dos 9 aos 14 anos, seja para meninas quanto para meninos. Justamente porque se entende que nesse período eles ainda não iniciaram a atividade sexual, sua vida ativa sexualmente, né? Sim. Então, é uma forma de prevenir aí que eles tenham o contágio do HPV no futuro, né? Então, hoje é disponível no SUS. Então, mamães que estão aí, vacinem seus filhos. Quando entrar, temos também a dose de reforço. 6 meses após a primeira dose, você pode tomar uma dose de reforço. Então, leve seus filhos para tomarem essa vacina. É muito importante. E não é uma vacina somente para meninas, é uma vacina para meninos também. Sim. Então, é de suma importância essa vacinação. E está disponível aí no SUS. E outra coisa também, né? Aquelas mães que já tiveram contato com o vírus do HPV e ficaram gestantes e tiveram seus filhos por parto normal, é muito importante, né, que tenha toda uma investigação para que seja feita uma análise para que esse vírus não tenha sido adquirido através do canal vaginal pelo seu filho. O contato, né? O contato. Então, assim, sempre exames em dias. Se você é gestante, se você não é, se você conhecer uma pessoa, seja homem ou seja mulher, enfim. Cuidado
cuidado, porque o HPV, ele é o papilomavírus humano, né, conhecido, ele é uma das doenças assim mais comuns e que mais comum e que muitas pessoas. Isso mesmo. Quando ela vem demonstrar ali, com certeza, ela já fez um estrago. Quase 50% da população tem o HPV e às vezes não sabe. Não sabe. Às vezes está em forma latente ali Isso. e ele não sabe que tem. Então, assim, tem pessoas... E, por exemplo, como Carla falou no início, não é somente pelo ato sexual. Podemos adquirir o HPV, tipo, em banheiros públicos. Uma higiene, troca de parceiros. Compartilhamento. Compartilhamento também de utensílios pessoais, tipo toalhas, sabonetes. Então, tipo assim, higiene em primeiro lugar e sempre a conscientização de que eu não sei o que o outro tem. É isso mesmo. Então, assim, se você vai se relacionar, use o preservativo. Se for dar ênfase a um relacionamento duradouro, vamos verificar. Fazer um check-up básico, né? Pré-nupcial. Não é ofensa para ninguém. É muito importante. Isso. É isso mesmo. Enfim, o câncer, ele ainda é um tabu. Muitas pessoas se desesperam, né? Quando eu não tenho trauma, graças a Deus, hoje eu sou livre de muita coisa do meu passado, mas eu sou filha de vítima de duas vítimas do CA, né? O meu pai, ele teve o CA de pâncreas e a minha mãe teve o CA de câncer de colo de útero. A minha mãe foi através de um pólipo não tratado, um pólipo onde ela nunca teve digamos assim, uma rotina de prevenção. Minha mãe ficou viúva aos 32 anos, nunca mais teve nenhum parceiro. E ela se sentia super saudável. Porém, quando ela começou a sentir os sintomas, e ela começou o check-up, né? Já estava um pouco avançado, porém era benigno. Então, assim, é uma história longa, eu vou resumir. Ela fez radioterapia, enfim, porém ela se negou à quimioterapia por conta do tabu, né? Minha mãe era do interior, o cabelo vai cair, você vai ficar debilitada. E ela se recusou literalmente, ela assinou um termo onde ela se recusou a fazer a quimioterapia, porque ela se sentiu muito bem depois da rádio. Sim. E até, assim, depois do avanço, né, dos estudos, depois que eu comecei, porque na época eu era muito criança, mas eu não entendi, tipo, por que primeiro rádio e depois a quimio, por que primeiro não a quimio e depois a rádio, enfim. Mas isso já tem 18 anos, né, que ela se foi. Meu pai se foi e eu estava no ventre dela. Então, assim, eu tenho muito medo. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é do câncer, seja lá no órgão que for, principalmente na parte ginecológica, porque eu tenho essa referência da minha mãe, porque teve o câncer do colo do útero. E eu sempre estou fazendo meus exames de check-up e eu tenho 2 irmãs. E sempre a gente conversa e eu sempre falo assim para elas, olha, nós 3, uma das 3 tem a probabilidade de ter câncer. Então, assim, vamos fazer check-up, vamos nos cuidar, porque a nossa árvore genealógica, né, já está ali, digamos assim, com todos os frutos para amadurecer um câncer. Porém, a prevenção é o melhor tratamento. E hoje em dia temos a vacina que não tínhamos antes e ainda estava mais lento para um tratamento. E hoje não. Hoje as crianças, os adolescentes têm como se tratar, têm como se prevenir. Inclusive, meu filho tem 10 anos, ele já é vacinado contra o HPV. Isso mesmo. E a importância. Todo ano eu tô depois lá. Que estiver doente, não tem mais o que fazer a não ser... E assim, a primeira parte é a prevenção, né? Quando a gente fala de CA, seja ele do câncer do colo do útero, qualquer outro, manter os exames de rotina. É de suma importância fazer exames periódicos, uma vez por ano. Nós mulheres... Olha, eu sou tão noiada com isso. Noiada, uma palavra assim que eu aprendi de uma amiga. Um vício de linguagem. Mas eu sou tão, digamos assim, preocupada. Eu não espero 6 meses. Eu vou a cada 3 meses. Porque realmente é muito traumatizante você dizer assim, poxa, eu perdi meu pai pro câncer. Eu perdi minha mãe pro câncer.
Eu sou curada espiritualmente. Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus filhos. Você se respalda, né? Então, assim, eu não tenho que investigar somente a parte ginecológica. Então, eu tenho que investigar corpo. todos os órgãos. Isso mesmo. E, entrando na estética, a nossa pele, o maior órgão do nosso corpo. O órgão exposto, o órgão onde não deixa nada que seja penetrado para os outros órgãos, é um dos primeiros sinais. Isso mesmo. Né? Se você tem um sinal que está crescendo desordenadamente, procure ajuda médica, porque ali tem algo errado. A pele dá sinais. Com certeza. Na verdade, o nosso corpo sempre vai dar sinais, né? Então, como eu estava falando, a primeira parte é fazer exames periódicos, né? E por mais que não tenha um plano de saúde, o SUS está aí para isso. Então, a gente pode procurar a UBS, procure o seu postinho aí. Então, você tem direito de fazer de 6 em 6 meses, pode fazer periodicamente, uma vez por ano, aquele check-up completão. E nós, mulheres, fazer o exame de Papa Nicolau, ou de lâmina, que é muito comum aqui chamar exame de lâmina, né? Isso. Então, fazer o Papa Nicolau. E quando é que eu devo fazer? De quanto em quanto tempo? Sim, 2 anos seguidos. Der negativo, você pode esperar até 2 anos para fazer novamente. Mas o ideal é que, se você puder, faça todo ano, né? Sim. E às vezes ainda tem muito tabu, sabe, meninas, do exame de Papa Nicolau ainda, porque muitas mulheres se sentem constrangidas em realizar, incomodadas. Mas, mulheres, ainda é a técnica assim mais preventiva por câncer do colo do útero. O exame é ali mais preciso, porque é ali que a gente vai detectar as células pré-cancerígenas antes de ser o câncer. Então, se deu algo alterado ali nas células do colo do útero, já vai aparecer naquela lâmina. Então, vai ser muito mais fácil da gente tratar essas células pré-cancerígenas do que tratar o câncer propriamente dito, né? Então, por isso que é tão importante. E, além disso, a gente consegue detectar HPV no Papa Nicolau, porque nós temos o teste de HPV, né, que são testados nessas células. Então, por isso que é de suma importância. E também tem outro exame, né, que se chama captura híbrida. Isso, é o molecular para HPV. E está disponível também no SUS. E tem o PCR também. Isso. Então, assim, gente, não tem desculpa hoje, né? Informações nós temos, testes nós temos. E, assim, é muito mais fácil a gente tratar um CA quando descoberto no estágio inicial do que quando ele já está no estágio muito avançado, principalmente quando se fala do câncer do colo do útero. Então, hoje não tem desculpas para a gente descobrir ele numa fase tão avançada, porque tem como a gente detectar ele precocemente. Tem, sim. Tá? Eu falo por experiência própria que em 2023 eu fui diagnosticada com CA de bexiga. E eu descobri fazendo exames periódicos. Eu não tinha sinal nem sintoma. E a gente conversa muito lá em casa que, assim, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, tipo, eu fiz mestrado nessa área, tinha conhecimento, né? E eu tava ali sempre realizando meus exames periódicos. E eu tava numa fase que eu tava tentando engravidar, aquela coisa toda. E, de repente, você investiga uma coisa e encontra outra. Poxa, e lá estava um suposto pólipo também, porque o meu primeiro diagnóstico na bexiga foi um pólipo. Quando a gente fez a cirurgia, que fez ali a biópsia, a gente descobriu que era CA no estágio inicial, graças a Deus. Então, a primeira linha de tratamento ela foi realizada, que foi a retirada, não tinha invadido ainda a musculatura da bexiga, a gente conseguiu preservar. E aí a gente fica assim... Como assim, Cara, né? tu tá contando um testemunho aqui. É um CA de bexiga que, tipo, raro, um câncer super raro, que, inclusive, dificilmente acomete mulheres. Legal, é verdade. A minha oncologista e o meu urologista ficaram até admirados, né? Como assim você teve CA? Porque eu não tinha um estilo de vida que levasse ao desenvolvimento. Eu não sou fumante, não bebo, tenho uma boa alimentação, realizava atividade física. Então, assim, nada que pudesse, né? Mas aí tem a questão genética, né? Porque aí nós fomos investigar geneticamente. Eu fiz um sequenciamento de nova geração para ver genes de predisposição e eu descobri que eu tinha 2 genes, um deles que levava a CA de bexiga e outros cânceres voltados para tecidos mole. E tem um específico, inclusive, um gene de predisposição para CA melanoma, que é o câncer de pele. Sim. E veja só, o bom foi que eu fiz, né, esse sequenciamento e eu descobri que eu tenho o gene. E assim, gente, não é porque você tem um gene que você vai desenvolver, mas a possibilidade é muito maior, porque esse gene ele pode ser expresso, né, em algum momento da vida, e aí você pode chegar a desenvolver. Então, assim, na minha família,
provavelmente meus pais ou minha mãe, alguém tem esse gene, foi passando e eu fui a contemplada, né? E eu fui lá e acabei desenvolvendo, graças a Deus, foi no estágio inicial. Mas eu só descobri isso no estágio inicial porque eu realizava exames periódicos. Porque o CA, ele é assim, quando você descobre, quando ele dá sinais, ele já está no estágio muito avançado. Porque ele realmente é silencioso. E se eu não tivesse investigado desde o início e ele tivesse crescido sem eu perceber, eu poderia ter perdido a minha bexiga, provavelmente, ou uma parte dela. Logo em seguida, eu engravidei do meu filho, então provavelmente eu ia ter levado uma gestação mais complicada do que já foi, com o CA crescendo junto com a minha gestação. Sim. Então, assim, eu vejo também como um livramento do Senhor. Isso. Então, eu consegui descobrir bem antes e, graças a Deus, estou curada e estou realizando os meus exames periódicos, sempre ali investigando. E hoje eu falo como alguém que tem, assim, voz de causa nisso, né? Então, eu conscientizo muito. Inclusive, meus alunos, vocês sabem disso, que eu sempre falava muito isso em sala de aula. Gente, vamos realizar os exames periódicos, vamos cuidar da gente, porque para cuidar dos nossos, a gente tem que cuidar da gente primeiro, sim, né? Enquanto mulheres, a gente exerce tantas funções no nosso dia a dia, como esposa, como mãe, a maternidade, então, eu estou vivendo, eu estava conversando com as meninas aqui, estou vivendo essa fase da maternidade, que certamente é a minha melhor versão de todas que eu tenho, eu estou amando, é muito desafiador, requer muito da gente, e a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem para poder exercer essa função, né? E sem contar o nosso serviço, assim, tem as mães aí que só vivem cuidando da casa e do filho, e eu sei que a rotina ela é pesada, cansativa. Tem as que exercem suas funções fora de casa, exercem sua profissão, e a gente se vira como dá. Então, nós mulheres, a gente vive assim, ligada no 220 sempre, exercendo várias funções. É isso mesmo. Mil e uma utilidade. A gente é mãe, é professora, é tudo, né? Psicóloga, é tudo. É tudo. É nutricionista, é médica. É médica. E a gente vai exercendo essas funções. E existe uma graça, né? Eu sempre falo, existe uma graça da parte de Deus para nós mulheres exercer todas essas funções, né? Coisa que só a gente consegue. E eu sempre falo muito para minhas alunas, gente, se cuidem. Porque para a gente cuidar realmente dos outros, a gente que é da área da estética também, a gente leva muito essa pauta para dentro dos nossos consultórios, né? Desse cuidado, desse olhar. Porque a gente lida com mulheres todos os dias, né? E a gente mexendo com autoestima, promoção de saúde. E promoção de saúde, ela é integrativa, ela é um todo. Então, a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Eu acho muito importante, achei muito legal, né, vocês trazerem esse tema hoje, que é de suma importância. E não é só porque é o Março Lilás. Isso é o ano inteiro, a gente tem que estar sempre ali. E somos nós mulheres as porta-vozes, né? Dessa prevenção, de realmente trazer isso como uma realidade e quebrar os tabus, porque apesar de estarmos no século XXI, apesar da saúde ter assim, avançado, a ciência ainda é um tabu em muitos lugares. E sim, a gente precisa ser essa voz que realmente proclama que existe tratamento, existe prevenção, existe cura para o câncer do colo do útero se ele é detectado precocemente, assim como qualquer outro CA. Isso. Então, o que vai determinar o processo de cura é o estágio em que você vai encontrá-lo, né? Verdade. Dani, eu chamo de Dani porque assim, a conexão aqui é muito grande. É engraçado que eu já tinha falado de você e de Luana, e aí quando ela falou, chame alguém, eu vou chamar a Dani, aí ela falou, já chamei alguém, aí ela falou assim, já chamei Dani, o tema é esse, qual Dani? Eu fiquei impressionada com a minha conexão com a Adilene, porque realmente são pessoas que a gente teve uma vivência na faculdade e depois também, e isso motiva também, isso traz, como você disse aí, o cuidado que você tem com você reflete através do seu trabalho também, na sala de aula, na estética, aqui. Então, isso é muito bonito e todas as mulheres têm que incentivar a ser assim. Nós temos que incentivar sempre outras mulheres, tanto na saúde como na área profissional. É isso mesmo. Em tudo. Eu costumo dizer assim, que nós temos que sentar em roda de mulheres, não que estejam reclamando o tempo todo, sim, mas que elas tenham o quê? Planos, projeto, que tem algo bom para incentivar, né? Uma elevação de autoestima, de cuidado e de, principalmente, mulheres resilientes, isso né? Que não desistem no meio do processo, pois né? Que consiga levantar outras mulheres. Eu sempre falo isso, eu acho muito, muito degradante assim para a figura humana.
mulheres que estão em uma roda de conversa falando mal de outras mulheres. Eu não sento, eu não compacto. Eu também não. Eu- Tipo, já fui vítima disso. Eu acho ridículo. Eu não pago o mal com o mesmo mal, enfim. Mas a mulher, né, já que estamos no mês de março, enfim, eu Março acho Lilás, mês de março. todo ano é mês das mulheres, né? Mas assim, a mulher é algo assim tão é um ser místico, é um ser Precioso, precioso. Entrando assim na parte da religião, poxa, até o próprio Deus quis nascer de uma mulher. Ele quis elevar a mulher, porque se formos partir para o lado religioso, o que eram as mulheres no Antigo Testamento? Nada. Elas só serviam para procriar. Procriar, Né? verdade. Então, assim, eu já enxergo, né? Nem todas as religiões se batem, porém eu já enxergo assim que quando o Jesus, que é Deus, ele nasceu de uma mulher comum, foi para trazer, para resgatar essa importância Isso mesmo. da mulher. E o próprio Jesus, ele valorizava as mulheres, né? Sim, Quando a gente sim. vai falar biblicamente, né? E aí vamos entrar um pouco nessa pauta, porque eu sou Sim. evangélica, né? As meninas sabem disso. Jesus, ele andava com mulheres. As mulheres eram patrocinadoras do ministério dele. Isso. E a gente vê mulheres que foram resgatadas. Temos a história da mulher do fluxo de sangue, nós temos Sim. histórias de prostitutas. Poxa, Madalena. Madalena. São várias. E Jesus, ele veio resgatando, Isso. transformando e valorizando a mulher, né? Sem julgamentos. Isso mesmo. Que E numa atira a primeira época. pedra, né? Isso. Em uma época que E uma época que era realmente punk. era muito difícil. Então, hoje eu Isso. sempre falo, inclusive, para as meninas com quem eu trabalho, que, tipo assim, vocês são amadas, vocês são filhas do pai, então... São herdeiras. Herdeiras, e vocês são Isso. mimadas Coisas mesmo. boas, E até herdeiras quando boas. Deus foi criar a mulher, você vê que o homem... Deus ele fez do barro, né? A Bíblia traz isso. Isso. Mas a mulher ele tirou da costela, ele teve um tempo só com a mulher. Adão estava ali dormindo e Deus teve um momento para criar a mulher. Então eu vejo uma valorização que realmente Deus nos ama muito, a ponto dele ter, no momento de criar a primeira mulher, ele teve um tempo específico com ela para criá-la. E a gente veio assim, né? Cheia de mimos, cheia de particularidades. A gente veio exercendo funções que só nós mulheres conseguimos, Isso. né? E Deus E ele tem- é muito lindo E nessa tem criação. aquela mitologia de que a mulher é sexo frágil, mulher é fraca. Nem sempre. Gente, Não. não, nem sempre. Eu acho que a gente é muito forte. Isso, Porque se alguém eu mexer acho, com o eu acho filho, não, né? com Ai, certeza meu Deus do céu. nós somos, né, o gênero feminino, ele eu não tô falando aqui de feminismo não, tô falando Sim. do feminino. Enfim. Nós somos extremamente fortes, Com certeza, eu capazes, acredito, eu creio muito nisso. né? Eu acho que nós somos mais sensíveis Isso, do tem que aquela, o homem. A partir de sensibilidade empatia, e força talvez, são coisas isso. totalmente diferentes, Diferentes. né? E eu acho que nós mulheres, a gente é forte, muito forte, gente. Acho que só pra gente passar pelo processo de gestação, de educação, parto. de tudo, de parto, seja ele de qual via for. Então, eu vejo cada coisa que a mulher, ela consegue... E a mulher, ela tem uma capacidade de se reconstruir Sim. que é surreal, é né? fênix, É, somos sim, fênix. Deus é tão isso. perfeito que ele fez a mulher com todas essas particularidades e fez o homem. Então, um completa o Isso outro. mesmo. Porque aquilo que o homem ele não consegue, ele só consegue quando tem uma mulher forte. Isso mesmo. do É lado por isso dele. que a Bíblia nos chama de auxiliadoras, né? Isso. Porque a gente vem trazendo tudo aquilo então, questão que o homem de não força- consegue, né? A gente auxilia. Força e beleza interior vem mulher e homem, né? Isso Então, mesmo. um sem o outro, Cada um realmente, exerce o seu eu papel acho que a mulher, ela... e tá tudo certo, Mas assim, né? na minha opinião, a mulher ela tira de letra. Ah, a gente como mulheres, né? A gente se reconhece como isso. Não tenho Nós dúvida, mulheres, é isso assim, a gente tiramos de letra muita coisa, porque você só se descobre, pelo menos eu, né? Eu me sentia menina até 11 anos atrás, mais ou menos, até eu ficar grávida. Mas a partir do momento que eu tive meu filho, assim, a gestação mulheres que não têm filho não é menos mulher do que a gente, não. Sim. Não estou falando isso não, deixar bem claro. Mas eu, particularmente falando sobre mim, eu comecei a descobrir minha força a partir do momento que eu tive meu filho, né? Que eu pensava assim,
Eu não posso nem ficar doente. É bem Ah, meu filho não tem pai. Certo, mas eu sou a mãe. isso mesmo. Meu filho precisa exclusivamente de mim. certeza. E assim, muitas coisas, aquela meninice que eu tinha, aquela coisa talvez até de dengo, a gente esquece isso e prioriza o quê? O meu filho. Meu primogênito, eu tenho 2, né? Mas o meu primogênito, ele, tipo assim, ele abriu a minha vida. Ele me fez renascer. Realmente, aquela frase clichê. Sim. Filho, você nasceu de mim e eu renasci de você. Isso é muito É verdade. real, não é é uma real. frase, não é uma frase clichê. É forte, essa frase é muito forte. Porque nos momentos mais obscuros, lá no deserto, aonde você tá ali escalando pedras, você olha para trás assim, peraí, eu tenho um ser, eu tenho 2. Precisa de mim. Peraí, acabou? Não estou pensando mais nisso, vou me reerguer. E sempre temos uma forma de fazer isso Significa acontecer. muita coisa na nossa vida, né? Eu vejo muito Sim. assim, passando por esse processo da maternidade também, eu me reencontrei como mulher. Eu acho que toda mulher que passa pela maternidade, ela se reencontra, né? Sim. Porque é uma realidade totalmente diferente, são coisas totalmente novas e você precisa exercer várias funções e a maternidade, ela está ali. É um serzinho que necessita muitas vezes exclusivamente de você. Sim. E por mais que tenha um pai presente ou não tenha um pai presente, você não deixa de ser mãe por isso e Não, você não deixa de exercer a sua maternidade. Isso. E cada uma, claro, Não dentro é da sua nem- realidade. E dentro não é da... assim, esse termo função, não é bem a função. É algo assim maternal, sabe assim, aquele instinto. Isso mesmo. Aquele instinto. É o que realmente a gente só consegue aflorar Quando é mãe. quando é mãe. É isso mesmo. Essa é a palavra. Quando você é mãe, e hoje eu vejo que tudo ressignificou muito na minha vida enquanto mulher. Com a chegada de bem. E às vezes as pessoas até falam assim, você tá mais bonito depois que virou mãe, você tá mais isso, tá mais aquilo. Eu acho que até isso a maternidade faz na gente. A gente se cuida mais, a gente quer estar bem, a gente quer melhorar muita coisa, porque a gente quer estar bem pra cuidar do outro, tem né? um nome, amor. É amor, é isso mesmo. Amor se reflete nisso tudo que você isso, disse. é isso, é verdade. É sem explicação. A gente vive, quando a gente vive algo muito lindo, a gente demonstra em nós mesmo. Então aí você tá passando agora. É isso mesmo. É o amor. O E amor. é muito lindo viver isso, viu? Eu desejei muito, estou vivendo essa fase e tem seus que desafios, suas aventuras. Como a Edilene estava falando mais cedo pra mim, tá só começando a minha aventura com o Benjamin. Então, mas assim, tá sendo a melhor aventura da minha vida, certamente. Acho que de tudo que eu já passei até aqui, essa tem sido a melhor aventura de todas. Que bom. Isso é bom quando eu escuto uma mãe falar isso, porque tem mães também que realmente sabe que, né? E tem ali a maternidade, mas não amadurece tanto, assim. É isso mesmo. Acho que a gente tem tem pessoas, eu né? acho que Cada um tem a sua... e o acho seu que a gente se tempo. permite, né? Tem muitos É, fatores. tem muitos Eu fatores, conheço pessoas assim que... Por exemplo, eu conheço uma em específico que ela é uma super profissional, ela é uma super pessoa em ter empatia, em ter discernimento sobre a vida, e ela queria muito ser mãe, porém ela foi acometida pela depressão pós-parto. Então, Que assim, acomete muitas mulheres. são estados, Isso é são triste. estados de espírito, né? Depressão é um outro assunto, mas enfim, é algo que também mexe muito com a autoestima, você ser mãe. O puerpério, para ele é real, ele é para real. quem não é mãe, é assim, as pessoas também romantizam muito a Isso maternidade e a gente tem que Trazer a desmistificar realidade. um pouquinho É. disso. A gestação é solitária muitas vezes, né? Porque você vê o seu corpo mudar. Você, às vezes, se olha no espelho e diz, poxa, eu tô muito diferente. Mas... E no pós-parto, então, Isso, intensifica, pós-parto, você nem se reconhece. O muitas puerpério vezes. é a coisa mais solitária que existe. Por mais que você tenha ali o seu parceiro do lado. É difícil. Mas é muito difícil você botar o seu peso de antes, a sua rotina de antes, você conciliar, porque são pessoas diferentes de pessoas. Então, assim, eu tenho uma rotina, você tem outra. Eu tenho uma rede de apoio. Você pode não ter uma rede de apoio. Então, é muito complicado também você voltar à sua vida normal. Então, isso mexe muito com o psicológico. Com certeza. E a comparação, ela mexe muito nesse processo do Demais. puerpério. Porque muitas vezes nós, enquanto mulheres, a gente se vê
nessa comparação, né? Da vida Isso. da outra, que tem uma rede de apoio e você não Isso. tem. Aquela que teve bebê, mas conseguiu voltar pro peso ideal logo E ai, 2, eu tô 3 meses. conseguindo. Mas, gente, a realidade de cada um, só ele sabe. Muitas vezes a gente tá vendo fachadas e tá se baseando por fachadas de rede social, Às vezes de nem- conversa. Nem é tudo aquilo, às vezes, porque a gente que eu tô terminando de passar aí pela parte do puerpério. É real, a gente muitas vezes não se reconhece logo naquele início. Os hormônios, tudo ali, aquela queda Aflorados. hormonal que é muito brusca, entendeu? É muita coisa acontecendo e muita mudança. E ouso dizer, né, vocês que são mães há mais tempo, talvez, confirmem isso. Eu acho que nunca mais a nossa vida é a mesma. Não, Depois não do é. filho, né? Não. Não, é... Tudo muda, tudo muda. Tudo. Então, hoje eu me vejo nessa situação. Tipo assim, eu acho. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a minha vida não voltar a mais ser como antes, a casa não está mais tão organizada como estava antes. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada em relação à agenda. Hoje minha agenda não é nada arrumada, porque tudo gira em torno da rotina dele. Se der certo Sim. para ele, dá certo para mim, somente nesse início, né? E assim, é real, e cada caso é um caso, cada mãe é uma vivência, é uma situação. São histórias diferentes, vivências diferentes. E eu acredito que o importante é a gente dar o nosso melhor. Cada E uma dá tá o tudo melhor. bem se você opta por não ser mãe. Você não vai ser menos mulher por Não, isso. Com certeza. De forma alguma. De forma Existe- nenhuma. Cada um tem que se encontrar da forma que te faz feliz, né? Mas, assim, eu também tenho uma amiga que ela diz assim, eu não penso em ser mãe. Ai, eu vejo a sua correria, eu vejo a correria da minha irmã. Ai, não, vou parar minha vida para isso. E eu falo assim, amiga, no dia que você olhar para um serzinho que nasceu de você, você vai mudar tudo isso ou não? Ou pode piorar? Ou pode, sim, pode piorar, porque se não for uma Verdade. gravidez planejada, se não for algo muito planejado, realmente pode piorar. Mas assim, a maternidade, ela enriquece, ela é linda, mas é desafiadora. Você tem que ser, se a mulher é forte, se a mulher é resiliente, ela tem que extrair o máximo dela. Afinal, as dores de um parto natural é equivalente a 21 ossos do seu corpo sendo quebrado ao mesmo tempo. Um parto cesáreo, de uma cesariana, são cortadas 7 camadas da sua pele. Ou seja, se você foi mãe Via parto vaginal ou não. normalizado, você Não vai já modificar. é Não. extraordinário. Eu tenho as duas certeza. experiências. E eu digo que eu não sou Mulher Maravilha, não, mas Tô quase eu sou isso. forte. O que é que você tem próximo? Eu tô quase, né? Eu também digo que os propósitos, né? Tem mulheres que elas vêm com propósitos diferentes e ela tem que se encontrar trazendo a maternidade e outras não. Outras é questões mesmo que acontecem, vivenciadas. Pode ser uma doença, pode ser uma perda de um pai, de um ente querido. Então ali a mulher ela vai cada vez mais, a gente tem o dom de se renovar, como diz a Daniela, e isso traz pra gente também o encontro da gente saber o nosso verdadeiro propósito. Com certeza. Então, não só a maternidade, mas uma mulher realmente resiliente, como diz Edilene, ela tem a capacidade de também chegar a um tempo e saber que, não fui mãe, mas eu tenho outro propósito. sim. Eu vou ter que cuidar disso aqui, eu vou ter que cuidar de pessoas, eu vou ter que cuidar de mulheres. Existem outras... Inclusive, a mãe que não gerou, mas que entrou no processo de adoção, ela é tão mãe quanto nós que eu geramos, né? confesso pra Não vocês. gerou no útero, mas gerou no coração. Com Eu tenho, certeza. a você falar sobre isso, em primeira mão vou falar aqui, mas eu tenho uma vontade imensa de adotar uma criança. Aí eu estava conversando com meu esposo e disse, não, eu não quero isso. Aí eu falei para ele o motivo, ele falou, que lindo, então vamos pensar. Mas assim, é uma coisa minha, sabe? Eu sou mãe de 2 filhos, né? Fui mãe na adolescência, aos 17 anos. Já vou ser vó, minha filha está grávida. Ai, que linda! Obrigada. E aí,
eu sempre tive essa vontade de adotar uma criança. Não sei como isso vai acontecer. Quando, né? Nem quando, mas assim, eu tenho muita vontade. É uma vontade, assim, realmente real dentro de mim. É lindo, então, né? vamos ver aí se realmente isso quem vai sabe? acontecer ou não. Às vezes Porque também acontece, né? eu falo assim, Deus, olha, se Existe for um da sua propósito pra vontade, tudo. continua no meu coração. Se não, vai deixando o Isso mesmo. esquecimento. Ele vai dar um jeitinho. Eu né? acho assim, eu acho muito lindo, sabe? A gente já tá entrando aqui em outros É, assuntos, em mas outros vai assuntos. levando, né? Eu mesma tenho uma amiga muito próxima que ela é mãe adotiva. E eu vejo, assim, todos os desafios que ela vence todos os dias. Ela ainda além dela ser mãe adotiva, ela é uma mãe atípica. E eu até me emociono, porque ela sabe que é dela que eu tô falando. E eu vejo, assim, diariamente a luta dela, as batalhas, tudo aquilo que ela tem vencido e ainda vencer, muitas vezes, o preconceito. Porque existe um preconceito ainda no processo de adoção, ainda mais quando vem uma criança atípica. Aí fica, nossa, se tanta fosse criança seu biológico, saudável, se né? fosse seu biológico, Tudo bem, mas você vai escolher. Daí vem assim, né? E são aqueles comentários todos os dias e eu vejo assim a batalha dela. E ela me inspira muito como mãe, ela sabe disso, porque eu sempre falo isso pra ela. E eu vejo assim o quanto ela é mãe, tanto quanto eu, ou tanto quanto outras mulheres que exercem sua maternidade com seus desafios. E assim, a adoção ela é muito linda, ela é assim, quem adota, assim, a mulher ela já tem uma admiração no meu coração, mas ela tem ainda mais, porque você dá uma oportunidade para uma criança ter um lar, ter uma mudança de vida. Tá? É você oferecer o seu amor, o seu carinho, independente do cenário que ele veio, você abre mão de várias coisas na sua vida para se dedicar à educação, ao cuidado com aquela criança. E eu acredito que é uma das coisas mais lindas que um ser humano pode fazer pelo outro. Sim. É exercer a adoção. E nós somos chamados, né? A Bíblia diz que nós somos adotados, né? O próprio Deus fez isso conosco, né? Nós somos adotados e a gente consegue ser salvo porque Ele nos adotou. Então, a gente vê outras pessoas exercendo isso, eu acho muito lindo, sabe, Carla? E quem sabe também no futuro, né? Eu penso muito a respeito disso também, não sei como vai ser a minha caminhada até o futuro, né? Porque a Deus pertence, né, o nosso futuro, mas Ele conhece os desejos do nosso coração, Ele alinha propósitos, e eu acredito muito que, quem sabe, né? Você venha viver isso, ou eu venha viver isso no futuro. E admirada. Quem sabe? A gente acha isso é realmente... foi bom a gente ter trazido, porque nós expõe aquilo que a gente sente, né? Isso então mesmo. A conversa e leva às vezes isso. é o que está no coração de muitas mulheres, e muitas mulheres acabam, muitas vezes por causa do preconceito, tabu, acaba oprimindo isso dentro dela, né? Por causa de opiniões alheias de outras pessoas. Porque eu já escutei, assim, em comentários, vai adotar pra quê se você pode ter, entendeu? Ou, às vezes, não é a realidade. Às vezes, é uma realidade de uma mulher que ela está passando por várias tentativas de gestação e ela não consegue gestar. Isso. E ela chega naquele momento que eu quero ser mãe, eu quero passar pelo maternar. E aí, ela escolhe a adoção. E eu tenho certeza que todas as mães adotivas que eu conheço, elas sempre falam que foi a melhor escolha da vida delas. E nenhuma delas vai voltar atrás desse processo só porque adotou é menos mãe. Por isso, muito pelo contrário. Eu acho que ela é até muito mais mãe do que muita mãe que às vezes gera e não leva isso adiante, né? Não tem responsabilidade pelos filhos. Isso mesmo. Infelizmente, existe nesse perfil de mulheres, né? No orfanato, a Edilene tem um projeto que também se direciona também a crianças e adolescentes, né? Sim. Mas aí eu sempre fico pensando, será que eu vou fazer algum projeto para ir tem acolhimento, né, de crianças e tal. Você pode ser uma madrinha. Você pode ser uma madrinha de uma criança aí. Então eu vou pensar em esse ano em fazer né, isso. Que são voltadas para isso. E quem sabe, né? Eu acho que a gente tá aí no mundo para fazer a diferença, principalmente para essas crianças que precisam. Assim, isso mexe muito comigo. Devemos dar o primeiro passo. Devemos dar o primeiro passo, logicamente, o passo com o pé no chão. Com certeza, consciente, não se né? levar com a emoção, né? Sempre com razão. E eu sempre creio, assim, que o que é seu, de alguma maneira, chegará até você, o que for para ser seu, né? Então, assim, voltando ao nosso assunto. A pauta inicial. Pauta inicial, né? É muito importante as mães, né, levarem seus filhos, principalmente para receber
essa dose de vacina, Com porque certeza. eu vejo muito no interior que as pessoas não levam a sério, né? Ah, vacina pra quê? Tem muita gente que ainda se intitula meio índio, né? Ah, eu não preciso de vacina, eu não preciso vacinar meus filhos, tal e tal, enfim. Mas é muito importante porque no interior, em algumas periferias, a comunicação, a informação, às vezes ela até demora a chegar, né? E, poxa, é muito triste. Eu vivenciei muitos momentos onde adolescentes de 15, 16 anos, 14 anos, meu Deus, começou assim a vida sexual prematura, né? E vai lá fazer um exame, o exame de lâmina, né, o Papa Nicolau, ou até mesmo uma colposcopia com citologia, Sim. e já está lá visivelmente que possivelmente está com HPV e precisa de biópsia. Quando vem a biópsia, constatado que tem lá um HPV. Por quê? Falta de orientação, Isso mesmo. né? Aquele tabu que os pais têm em falar sobre sexo Educação com os filhos, sexual é importante. né? Tem muita gente que... Tem muitas mães que não conseguem falar nem de menstruação com as filhas. É isso mesmo. Pede pra madrinha, Ainda é uma realidade. pede pra ainda. tia. Pra qualquer pessoa. Isso é. Então, assim, a partir do momento que uma criança passa da fase criança para a puberdade, e é geralmente na puberdade que acontece a primeira menarca, a primeira menstruação, é muito importante ter esse discernimento, ter todo esse entendimento. Leve seu filho, leve sua filha principalmente ao ginecologista. Importante. Para que, se você não consegue, se você não tem um entendimento sobre, não domina essa pauta, mas o profissional ali, ele vai saber orientar. Isso Né? É mesmo. muito importante a primeira consulta ao ginecologista. E não precisa acontecer a primeira menarca. Isso mesmo. Tem que levar Levar antes. Isso Né? Para justamente já estar preparada para quando isso acontecer, né? E tem a questão dos homens. Mas como é que eu vou saber que eu tô com HPV? Cara, exame de rotina. Isso mesmo. Existe um exame simples chamado peniscopia. Isso mesmo. Né? Você vai lá, você faz, você pode fazer com ginecologista, você pode fazer com urologista. Isso mesmo. Eu tô por fora meio do SUS, eu não sei se o SUS disponibiliza esse tipo de exame para homem. Também não é do meu conhecimento. Como eu trabalho muito mais com o público feminino, Isso. né? Mas é muito importante também os adolescentes, eles ter esse controle da saúde física, né? Principalmente porque, como falamos inicialmente, o HPV, ele é mais silencioso no homem. O homem é só, digamos assim, um indivíduo que ele vai Transmissor, praticamente, transmissor. né? Eu tive até uma experiência quando eu estava desenvolvendo meu projeto com câncer de canal anal. E eu lembro que na literatura mostrava muito que a prevalência era muito maior no público masculino, por causa do sexo anal, homossexuais. E a minha pesquisa, ela mostrou que mulheres estavam muito mais acometidas, pelo menos o público ali que eu trabalhei, o N que eu trabalhei. E eu só tinha um caso de homem e o resto eram todas mulheres. E teve uma específica que eu estava presente quando foi entregue o diagnóstico a ela pelo médico, né? Porque eu fiz meu mestrado na Camargo Câncer Center em São Paulo. E aí me comoveu muito, porque ela estava com câncer de canal anal, ela estava com HPV. E o marido dela tinha sido o primeiro, assim, na vida dela, em tudo. E aí, naquele momento, né, ela só faltou virar a mesa nele, né? Ela ficou, assim, revoltada, aquela coisa toda, porque é aquilo que você falou no início, né? Não tá estampado na cara de ninguém, na pele de ninguém. Às vezes você tá vivendo uma vida com aquela pessoa e ele não tem a mesma preocupação de cuidar da sua saúde como você tá cuidando da sua. Então, os homens em si, eles têm um pouco mais de resistência nessa questão de exames periódicos, de investigação. Tem muito tabu ainda para ser quebrado. E aí, eu me deparei com essa mulher passando por esse cenário, sabe? Isso me marcou muito, muito triste, porque a gente sabe que o tratamento para o câncer de canal anal, ele é muito sofrido para a mulher, porque o canal vaginal é muito próximo
do canal anal. Uma das primeiras linhas de tratamento é a radioterapia, sensibiliza muito a região vaginal, resseca, aquela coisa toda, sem contar pelo processo de quimioterapia. Muitas vezes, se o CA estiver muito avançado, tem que fazer a retirada ali de toda a borda anal e aí usar a bolsinha. Então, assim, são várias situações, né? Então, a gente é muito importante sempre estar conversando também com os maridos, né? As casadas aí, né? Leve seu marido para fazer os exames periódicos. Sem contar que muitas enfrentam, né? Como você fala, a resistência em ir ao médico. E se for acometida de um CA, tem também a falta de parceria, a falta de apoio do parceiro, né? Tá doente, isso e aquilo, então assim... Passar por todo o processo, né? Então assim, voltando à mulher, eu acho que qualquer fase da vida dela é muito solitário, muitas coisas, principalmente não é só na parte do puerpério, do pós-parto, mas também em questão de saúde. É muito solitário para a mulher e é muito triste você saber assim, poxa, meu marido me transmitiu algo e aquela pessoa ali não tem nem a empatia, não tem nem ali a sensibilidade de falar assim, poxa, eu errei aqui, eu vou tentar acertar. Então, assim, tipo assim, começa tratamento sério, certo, e muitas são até abandonadas, né, no meio do processo, né? Eu conheço muita realidade de mulheres que foram acometidas com CA de mama, por exemplo, né? Que no meio do processo elas foram abandonadas, né? Não teve essa parceria que deveria existir, né? Mas muitas vezes não é. E às vezes a gente vê muito quando é o contrário, né? Às vezes quando é o homem passando por isso, a mulher ela fica ali na linha de frente. Até o final. Claro que a gente tá abrindo aqui aspas que não são todos os maridos, todos os homens que fazem isso, né? Mas a gente conhece histórias reais, né? De mulheres que passaram por esses processos, né? Aquele processo. Se você não cuida de você, você não vai cuidar do outro. Então, se essa pessoa não tem cuidado com ele mesmo, de fazer um exame, de procurar, você tem que observar as atitudes. Porque as atitudes falam mais do que as palavras. Com certeza. Então, eu observo muito isso também nas pessoas, em relação... Você está se cuidando? Como é que está a sua vida assim? Sim, você tem que saber isso. É isso mesmo. Porque o cuidado dela com ela mesma vai me dizer muito sobre ela. Isso mesmo, é muito importante. E a gente, enquanto esposa, né, as casadas, tem que incentivar, viu, gente? Incentivar isso mesmo. É a parte mais importante. E o meu marido mesmo, ele faz os examezinhos periódicos dele ali, ó, certinho, né? Casado com uma biomédica também, né? Aí dele se não for, né? É mesmo. Mas ele tem esse cuidado mesmo, entendeu? Ele já teve essa mudança de mentalidade, de chavinha aí, entendeu? O meu sempre não me dá trabalho pra isso. Na verdade, ele fica no meu pé. O meu também tá nesse nível. Ele fica assim, já foi. Ele pegou fica lembrando. Isso foi bom. Não, isso é muito bom. É importante. É muito bom você receber os seus exames periódicos e dizer assim, poxa, tá tudo normal, tá tudo ok. Mas não é porque tá tudo ok que você tem que desleixar. É isso mesmo. Por isso que existem exames periódicos. De período em período você precisa refazer. Cara, a cada 6 meses, de 6 meses, de hoje para 6 meses, eu posso desenvolver um câncer. Seja da cabeça aos pés. É isso mesmo. Então, assim, é o quê? A prevenção. É isso mesmo. A prevenção é importante. O melhor, é o melhor caminho, na verdade, né? O melhor caminho é a prevenção e ela existe. É essa conscientização, são esses exames periódicos, são as vacinações. Inclusive, a gente falando da vacinação do HPV, lembrei aqui, pessoas imunodeprimidas, que têm algum problema de imunidade, que já têm o HIV, elas também podem receber a vacinação para HPV, independente aí da idade que elas tenham. Então, ela é disponibilizada também pelo SUS. Então, é importante aí a gente conscientizar também esse público, né? Então, se você já é uma pessoa imunodeprimida, não deixe de ir lá ter a sua vacina, né? Que é um direito seu e está disponível ali pelo SUS. E uma coisa também importante a gente falar, a partir de quando eu vou realizar o exame de lâmina, né? Esse exame preventivo para nós mulheres?
Minha amiga, de 25 anos em diante, até os 69 anos, você tem que realizar. Inclusive, tem muitas mulheres que fazem a retirada do útero E acha que não precisa. que não precisa, mas você precisa também, Porque tem o um colo colo do útero tá lá e ele é que é acometido pelo CA. Então, é de suma importante realizar também o exame de Papa Nicolau, de lâmina, como é muito chamado aqui em Sergipe. Eu achava muito estranho no começo, chamava exame de lâmina, e eu ficava, por que é o exame de lâmina? É o Papa Nicolau, né? Então, cada região, né, chama de uma forma, mas é de suma importância. Mesmo que não tenha mais o útero, se você tem o colo, realize o exame preventivo. Importante, né? Cuidado com nós mesmos é a parte mais importante, que Deus dá a nossa caixinha aqui e diz assim, ó, é seu, Isso cuide, mesmo. e aí você vai criar amor. Por isso que eu digo, quando a gente se ama, tudo fica mais fácil. Com certeza. Tudo flui melhor, né? Tudo flui melhor. Então, isso faz parte do cuidado em relação ao câncer, de qualquer tipo de câncer, né? Você tem que se cuidar, fazer seus exames e estar sempre à frente de você. Eu espero, né, que tenha sido, assim, muito produtivo, explicativo, que vocês aí de casa que estão nos assistindo consigam aí entender um pouco mais sobre essa temática. É uma temática que tem sido muito abordada, mas que é sempre importante a gente estar falando a respeito. Porque, às vezes, nessa roda de conversa aqui, uma mulher se atenta para algum sinal ou sintoma, ou se desperta, meus exames estão aí, atrasados. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Assim, o que levou a você aí para essa profissão, né? Qual foi o seu... Isso, qual foi o que a gente tem assim, né? O feelingzinho que levou a isso, que você né? Foi curiosidade, foi algo específico? Então, eu fui para oncologia, na verdade, desde muito cedo, ainda na graduação, eu fui para iniciação científica, então eu sempre gostei muito de pesquisa. E durante a minha iniciação científica eu trabalhava com vírus, só que era arboviroses, dengue, chikungunya, zika. Mas eu sempre tive o desejo de trabalhar, de ir para alguma coisa voltada para oncologia, porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, eu acredito que todo mundo nasce com um propósito, né? E talvez o meu propósito seja esse, cuidar de pessoas. E eu via na oncologia essa parte que me sensibilizava para cuidar de pessoas de alguma forma. E dentro da biomedicina isso me proporcionava, né? Então, eu fiz de tudo para conseguir esse mestrado voltado para oncologia. Tanto que eu me mudei, né, do Maranhão para São Paulo para fazer o mestrado lá. Justamente porque eu sempre tive essa parte muito aflorada, de cuidar de pessoas. E aí eu fui para a oncologia por conta disso, por gostar de cuidar de pessoas, dessa promoção de saúde. Inclusive fui para a estética também, por esse mesmo objetivo, por gostar de cuidar de pessoas, né? Porque a minha vivência na oncologia foi totalmente diferente da minha vivência hoje dentro da estética. E por isso que eu sempre, vocês sabem disso, sempre bato muito na tecla que estética é promoção de saúde, sim, é qualidade de vida, sim. Não é só mexer com autoestima, que já é muita coisa, né? Mas quando eu me encontrei justamente na estética, dentro desse meu propósito, de cuidar de pessoas, então eu vi dentro da estética essa possibilidade de continuar cuidando de pessoas, só que numa vertente diferente daquilo que eu estava exercendo dentro da oncologia, que tem um espaço especial no meu coração. Eu continuo fazendo trabalhos voltados para essa área, trabalhando com ONGs. A gente tem as Mulheres de Peito aqui, que é uma ONG que eu trabalho, uma ONG parceira, e eu sempre levo meus alunos para lá. Inclusive, meus alunos de estética realizam muito trabalho de extensões lá, e a gente está sempre trazendo essa vertente dentro para a nossa realidade. Como a Edilene falou logo no começo, dentro da estética a gente consegue visualizar isso. A gente encontra uma manchinha ali diferente, um sinal meio diferente, a gente já consegue conscientizar, já trazer essa mulher ou esse homem, né, encaminhar para fazer um exame mais detalhado. Então, eu me encontrei dentro dessas duas áreas, porque às vezes as pessoas perguntam, são duas áreas totalmente diferentes, né? Oncologia e estética. Mas ambas se juntam no cuidado. Juntam nesse cuidado. Então, eu fui para essa área justamente por esse propósito, né? Por gostar de ter esse contato diretamente com pessoas, porque tem gente que não gosta de trabalhar com gente, né? Eu gosto de trabalhar com gente, com pessoas, entendeu? Então, nesse cuidar, nessa promoção de saúde, eu me encontrei dentro dessas áreas e, assim, sou apaixonada pelas duas. Não tem, assim, você gosta mais da estética ou mais da oncologia? Eu acho que não existe esse espaço no meu coração. Eu gosto das duas igualmente. Apesar de trabalhar de formas totalmente diferentes em cada uma, mas eu acredito muito que
a gente se encontra dentro do nosso propósito, né? Dentro daquilo que a gente tem como sentido de vida. Sim, sim. Eu ia perguntar da estética, mas eu estava esperando você responder, mas você respondeu Já tudo. respondeu, né? E mesmo porque, como eu te conheço, realmente isso faz parte de você. Você gosta de cuidar do outro. Então, parabéns por ter escolhido a profissão certa, onde você se enquadra, onde você exerce com carinho, com dedicação, com estudo. Então, parabéns por isso. Ai, Que muito você, obrigada. que as mulheres se sintam assim cada vez mais incentivadas por mulheres como você, certo? Inspiradas, Porque inspiradas, é isso. É isso aí, a nossa vida é isso, né? Nós como mulheres inspirar Verdade. outras mulheres, né? A se tornarem melhorem, a crescerem profissionalmente. E vocês sabem que eu sempre comento isso em sala de aula com as minhas alunas, né? Sempre incentivando a avançarem cada vez mais dentro dessa área tão linda que é a estética. E vasta, né? E vasta Vasta. mesmo. Então, assim, vocês estão no caminho certo. Eu sei que o futuro de vocês já são sucesso, mas ainda existe muito sucesso para ser alcançado. E a gente fica muito feliz enquanto docente, né? Quando a gente volta, assim, a ter um encontro com vocês, encontra vocês não mais como alunas, né? Mas quanto profissionais, fazendo um trabalho de sucesso, com muita responsabilidade, com ética profissional, com tudo aquilo, com todos aqueles valores que a gente também passa dentro da sala de aula e que a gente deseja que o nosso aluno ele exerça isso, né? E encontrar vocês hoje aqui é um grande presente, porque realmente eu vejo que vocês tem, como é que eu posso dizer? Tem valorizado, realmente, Sim. tem honrado, essa é a palavra certa, tem honrado a profissão de vocês, exercendo afinco, com muito respeito, com muita ética profissional, sempre buscando se qualificarem, dando o seu melhor, andando ali dentro das quatro linhas da legislação, porque infelizmente a gente sabe que a estética, vou usar um termo assim bem popular, é muito prostituída, Isso. né? Porque tem muita gente que atua irregularmente, de forma inadequada, e a gente está sempre batendo nessa tecla, vamos se regulamentar, vamos fazer da forma certa, né? Intercorrências acontecem sim, mas é muito melhor vocês terem um profissional qualificado que sabe lidar com as intercorrências do que ser aquele que tá ali somente ao além. que não sabe como e passa para um outro profissional e enfim. Eu sei que não é o caso de vocês, porque eu conheço muito de perto, eu sei da história, eu sei da garra de vocês, de ter chegado até aqui. Eu sei que vocês estão fazendo o caminho das pedras, retirando, assim, muitos entulhos. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Logo no começo, assim, da minha caminhada na estética, eu vivenciei isso. E eu vejo vocês vivenciando isso dentro da realidade de vocês hoje, né? Buscando o espaço de vocês, valorizando a profissão de vocês. E é isso, meninas. Esse é o caminho certo. Vocês estão no caminho certo. E eu sei que sucesso é o que Deus tem garantido para vocês. Porque vocês estão fazendo tudo certinho. E quando a gente faz as coisas certas, não tem como Deus não abrir as portas, né? A gente faz a nossa parte e o Senhor conduz o restante, Você né? faz parte disso, né? Com certeza. Como professora, como a colega de profissão, né? Como amiga, né? Como mãe, porque eu vi em você uma amiga. Uma amiga onde dizia assim, Edilene, vá por esse caminho, faça assim. Eu lembro que você criou um grupo quando você e mais outra pessoa, né? Só pra falar, tipo assim, externar, né? Verbalizar aquilo ali que você, tipo assim, proporcionar o bem, né? Eu não sei se a outra pessoa, ela entendeu assim, mas eu entendi e sou muito grata. Eu sempre falo assim, eu nunca esqueço o que as pessoas fazem por mim, né? E nenhum ensinamento também, mas eu queria muito ir para a estética avançada. Você disse assim, o melhor caminho é pós-graduação. Eu comecei após ainda na graduação. Graças a Deus que você que me incentivou isso, né? Então, assim, me apaixonei, sou apaixonada pela estética, mas, como você disse, eu quero atuar dentro das quatro linhas. Isso mesmo. Intercorrências acontecem, ninguém está livre de cometer erros. Porém, quando estamos aptos a saber tratar e corrigir esse erro,
fica mais fácil. Isso mesmo. E enquanto nosso papel, enquanto docente, né, é justamente trazer também essas orientações para vocês, né? E eu acho que a gente, enquanto professor, a gente pega muito carinho, né? Graças a Deus, eu fiz muitas amizades com as minhas alunas aí que saíram. Hoje eu tenho aluna que está dando aula na Estácio. E aí, enquanto professor, quando eu vejo isso, eu me realizo, né? Porque eu vejo, nossa, a gente está caminhando no rumo do ensino certo. Estamos inspirando outras. E eu sempre incentivo. Vocês sabem disso. Com certeza. E vocês sabem que não é da boca para fora, porque eu sempre incentivo muitas das minhas alunas. Eu sempre falo que o curso de estética e cosmética precisa, sim, ter mais esteticista e cosmetóloga dentro da sua grade curricular. E eu sempre incentivo muito, façam mestrado. Isso é mesmo. Façam uma pós-graduação, para que vocês estejam também dentro desse quadro. Procuram se capacitar. Independente da pós-graduação, façam mais cursos, vão sempre se alinhando, aquela coisa toda. E eu sempre bato muito na tecla da regularização, né? Vocês sabem disso, que eu sempre falo muito. Eu trago isso para dentro da minha vivência de sala de aula, orientando sempre meus alunos. E é muito bom receber esse feedback, porque a gente vê que a gente está indo no caminho certo, né? Com certeza. É muito bom quando você não tem medo de ser superado pelo aluno, né? Ah, com certeza. Porque muitos professores, eles guardam, né? Eles não querem passar. A gente também passa por eles, mas... Eu passamos por alguns, enfim. Mas, assim, eu tenho muita gratidão por tudo. Também por isso. Tudo, nada a reclamar. Isso, A gente acaba aprendendo com todas as situações, né? Isso, então, seja uma situação boa ou ruim, tudo vem para aprendizado. Né? Assim, devemos ser filtrar o que for bom e também filtrar o que for ruim. E o que for ruim a gente joga fora. Eu sou ruim de ditado, assim. Quando alguém fala, eu tenho que escrever. Porque eu nunca consigo. Né? Mas eu gostei, tem que ser filtro, né? Tem que ser filtro. Então, tudo passa por nós, né? A gente, nossos ouvidos, enfim... Então, coloca aqui um filtro invisível e, tipo assim, eu vou filtrar, vou absorver o que vai me edificar. Coisas ruins também vão passar pelos meus ouvidos, eu vou ouvir coisas ruins, porém, eu vou ter que saber, eu vou ter que ter o discernimento de saber eliminá-las. Então, o que for bom acrescenta, o que for ruim faz com que a gente aprenda também. É isso mesmo. Né? Eu lembro quando eu conheci a Daniela, né? Aí ela se apresentou. 25 anos, eu cheguei em casa, eu falei isso pra ela já. Eu cheguei em casa e disse, Pedro, eu tenho uma professora muito mais nova que eu, de 25 anos, tão bonita, tão inteligente. Aí ele fez, aí eu falei também pro meu esposo. Aí eles conheceram ela, né? Aí eu falei, vamos estar hoje com Daniela. E aquela que era mais... Eu digo, ela mesmo. Eu tô falando isso porque é para incentivar ainda mais, que não tem idade para você exercer uma função, independente se buscar você... conhecimento. Isso, se você é mais novo, se você é mais velho, não, o importante é você ir lá e buscar aquilo, de como você falou, a linha correta, que vai chegar. É isso mesmo. Mas eu achei lindo, assim, por isso que eu trago nas pra 4 você. linhas, né? Eu achei linda a sua apresentação, não esqueçam. Que bom. Eu fui para a docência muito cedo, né? Porque eu emendei muito uma coisa na outra, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Isso. Infelizmente, não é fácil, a gente abdica de muitas coisas. Eu sei que eu abdiquei de muitas coisas para hoje estar com a idade que eu estou, exercendo as funções que eu exerço. E eu sei que também tem muita gente que está entrando na docência, tipo, agora, e já está com uma idade mais avançada, mas que é vasto em conhecimento. Então, são situações totalmente diferentes. Mas eu incentivo sempre muito, né? Sai da graduação, faz uma pós-graduação. Se você tiver a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, vá de cabeça, sabe? Porque todo conhecimento, ele é válido. E eu sempre falo com meus alunos... Tô correndo atrás de um doutorado. Isso mesmo. A única coisa que ninguém pode roubar da gente é conhecimento. Ninguém tira. Então, a única coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de nós, pode passar por cima, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o conhecimento é algo que ninguém nos rouba, né? Então, e sempre temos algo a aprender de novo. Com certeza. E é isso que eu desejo para vocês. Que cada vez mais vocês consigam, assim, correr atrás realmente dos objetivos de vocês, se especializarem cada vez mais. E eu quero conseguir encontrar vocês
em lugares, quem sabe, muito mais elevados. Quem sabe um dia eu seria minhas chefes? Quem sabe? Pode acontecer, o mundo dá tantas voltas e as coisas acontecem e a gente se encontra dentro desses caminhos, né? E, mais uma vez, muito obrigada por esse tempo, por esse momento, por essa roda de conversa, viu? E saibam que vocês têm um carinho, eu tenho um carinho muito especial, vocês têm um espaço reservadinho no meu coração, viu? É recíproco, é recíproco e também queremos agradecer, né? Porque deixou lá o benzinho. Tão pequenininho, tá quantos meses? Ele tá com 4 meses. É muito lindo. Todo dia muito bonzinho. Todo mundo acompanha ele, o processo de crescimento dele. Então, de ter se disponibilizado, né, o seu tempo, né, que é corrido, mas foi gratificante e enriquecedor tê-la aqui. Essa troca é sempre muito enriquecedora. E esperamos que volte mais vezes. Se quiser né, falar, abranger um tema, a gente tá aqui. Muito bem, quem sabe vou aguardar mais convites como esse. É sempre muito gostoso, sempre muito bom. E eu espero que vocês que estão aí em casa também tenham conseguido absorver um pouquinho de tudo aquilo que nós absorvemos aqui nessa tarde. Que foi muito, muito, muito enriquecedor. Isso mesmo. Não tenho dúvidas disso, porque quando nós estamos aqui, né, falando de vivências e coisas que realmente fazem sentido e fazem a gente evoluir como pessoa, já valeu a pena. Então, isso mesmo. Parabéns para todas nós, né? Pois é. E por hoje damos por fim o nosso terceiro episódio, né? É o terceiro. E é isso. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, gente. E um forte abraço para todo mundo. Isso mesmo, quem acompanhou até o final, obrigada. E até o próximo. Até o próximo.